A devocional de hoje, a gente fez de novo, juntou, né? Isso. Juntou um pouquinho minha, dele, nossa, aí a gente fez uma devocional aqui. Aí o que acontece? Tá em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, eu esqueci de anotar aqui. Tá em 2 Coríntios 10 a devocional de hoje. É uma passagem de Paulo falando na igreja... Não vou falar, porque senão eu vou errar aqui. Falando na igreja sobre orgulho, sobre da gente estar sendo visto, de como eles estão fazendo as coisas, que as coisas não são para a nossa glória, são para a glória de Deus. Então, Jesus exorta a igreja dizendo que o que vocês estão fazendo não é para usar o nome de vocês, é para usar o nome de Deus, que é tudo para Ele, tá? Eu destaquei o versículo 17 e 18, então eu vou dar 3 segundos. Eu vou dar 10 segundos aí, vou contar aqui, pra vocês acharem aí. 2 Coríntios, capítulo 10, do 17 ao 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é provado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Amém. Traduzindo esse versículo, que eu peguei uma versão um pouco mais antiga, traduzindo esse versículo é basicamente pra gente não se gloriar, a gente não ter questão de ser reconhecido, não ter questão de ser conhecido, a gente não precisar ser visto, e sim Deus ser visto, Deus ser reconhecido em nossas vidas, que a glória dele seja vista, não a nossa. Então a gente não precisa ser reconhecido por homens, a gente não precisa ser reconhecido pelo que a gente faz ou pelo que a gente não faz, e sim Deus. Através da nossa vida, Deus ser reconhecido através disso, através da glória dele. E foi o que eu comentei aqui no decorrer da minha devocional. Por muitas vezes queremos fazer grandes coisas em nome de Deus, grandes cultos, grandes celebrações, grandes louvores para Deus, se preocupando com cada detalhe. A gente tem que fazer as coisas com excelência para Deus, porque é para Deus que estamos fazendo. A gente se preocupa demais em fazer coisas grandiosas, mas Deus, ele nos toca na simplicidade do teu amor. O amor de Deus, ele é puro, ele é simples e ele é abundante. Então, a gente se preocupa tanto em fazer coisas grandes, mas Deus toca o nosso interior de forma simples, falando com a gente no decorrer do dia por coisas, às vezes através de um bom dia, através de alguém que passou na rua e você se sentiu tocado e falou, poxa, por que essa pessoa está fazendo isso, tudo mais. Então, a gente sente Deus por coisas simples. Não que não sintamos Deus em grandes celebrações e grandes cultos, mas o nosso querer humano é sempre fazer coisas grandiosas, sendo que Deus é simples, o Evangelho é simples e a gente tem que fazer as coisas através de Jesus. Como que a gente agrada a Deus? Como a gente glorifica o nome de Deus? Através de Jesus. A gente ser como Ele. Jesus é o único santo, Jesus é o único que não pecou, Ele é o único que não tem pecado algum, não pecou desde quando ele veio como homem para a terra e desde quando ele morreu por nós na cruz. Então ele é o único santo, digno de glorificar totalmente o nome de Deus, o nome do nosso Pai. Amém. Entendendo isso, a gente percebe que não é por fazermos as coisas para nós, é para fazermos as coisas para Deus. A gente estar onde estamos, sem nem precisar saber o nosso nome, sem precisar saber de onde a gente é, sem precisar saber de onde a gente veio ou para onde a gente vai. Que a gente não precisa disso. As coisas, elas precisam ser vistas e as pessoas precisam perceber Jesus na nossa vida. Tem um trecho aqui que eu li hoje no Pão Diário. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala da passagem onde Jesus ele é crucificado, mas no livro de João. Lá em João 19, 1:6. Ele destaca o versículo em Lucas 13, 3. Que fala assim: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E nessa devocional aqui do Pão Diário,
Eu gostei muito do último parágrafo, que ele fala assim: Pilatos faz todas as tentativas para libertar Jesus das falsas acusações, mas acabou cedendo. Simbolicamente tentou transferir sua culpa e responsabilidade aos acusadores, lavando as suas mãos. É o que ainda muita gente faz hoje em dia. Nem sempre usam água para lavar suas mãos, mas acreditam e usam filosofias, crendices, magias, promessas e principalmente as chamadas boas obras. Todavia, não basta ver a pureza em Jesus, é preciso reconhecer o próprio pecado e confessá-lo. Igual a gente estava discutindo, a gente falou sobre Pôncio Pilatos. Falou. Né? A questão, né, uma coisa que a Rebeca falou, que assim, eu acho que isso engloba o mundo todo, né, que é a questão do orgulho, né? A gente busca sempre, né, a gente começa, eu falo isso como experiência, né, na caminhada cristã, que a gente começa ali no propósito certinho, né? A gente tá nos caminhos com Deus, mas aí a nossa natureza, o nosso ego, ele sempre, às vezes parece que ele se sobrepõe, né, à vontade de Deus. Então, essa questão que ela falou de Pôncio, de Pilatos, né, e do orgulho, eu acredito que muitas vezes a gente se coloca na posição de Pôncio, de Pilatos, ali na hora que ele falou assim, a culpa é de vocês, a culpa é dessa galera aqui, entendeu? Que tá acusando ele, eu lavo minhas mãos, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? E na verdade a gente precisa se colocar na posição onde a gente tá, né? Na posição que a gente tava ali acusando, a gente tava falando, mata ele, mata Jesus, né, o rei dos judeus, que se colocar na posição de pecador. Sim. Né, a gente se humilhar e nos colocarmos na posição de pecador, reconhecer, né, reconhecer o nosso pecado para que nós possamos nos humilhar na presença de Deus. A minha devocional, né, eu vou ler aqui, mas ela vai falar, né, como que a gente pode, como que a gente, né, se humilha e como que a gente reconhece, né, na presença de Deus. Deus tocou bastante no meu coração referente à provação e tentação, né? O que é provação e o que é tentação? Tentação é a própria cobiça, a nossa própria cobiça, que seduz a carne. E a provação, ela tem como propósito provas de fé dadas com o objetivo de desenvolver perseverança, né? Deus permite que sejamos tentados pelo inimigo e pelas coisas da vida, que nos induzem ao erro. E Deus, permitindo que sejamos tentados, e as transforma, né? Transforma essa tentação em provação. Parece que somos tentados o tempo todo, seja uma palavra, né, uma ofensa, um xingamento ao irmão, seja um impulso, né, fofoca, né, mal falar, seja também o orgulho de nos virarmos e pensar que não somos tão dependentes de Deus. Não somos, né, a gente deixar o orgulho como criatura, a gente deixar esse orgulho se sobressair. É difícil resistir a todos e muitos outros desejos e cobiças que nos são impostas pelo mundo e por nossa própria natureza. Muitas vezes não resistimos e, por menor que seja, né, no nosso ver, né, acabamos pecando. Temos vários exemplos bíblicos, porém eu vou destacar 2 exemplos que foram tentados e provados, que é o exemplo de Jesus Cristo e o exemplo do povo de Israel. Jesus Cristo passou por diversas tentações, assim como nós passamos, porém ele, né, a diferença foi que ele não pecou. Foi tentado pelo próprio diabo no deserto e passou pela provação divina.
O povo de Israel, por sua vez, sofreu diversas provações em seu exílio e durante o deserto. Mas Moisés os advertiu para lembrar o que Deus havia feito por eles e para lembrar de guardar os mandamentos de Deus. Muitas pessoas neste momento, pode ser você que está assistindo a live, pode estar sentindo a sua fé abalada, se sentindo distante, cedendo aos impulsos das tentações. Porém, Deus, que através das tentações as transforma em provações, Ele conhece o nosso coração. Assim como usou da fome no deserto com Israel para fazê-los se voltar a ele humildes e dependentes dele. É por meio dessas provações que Deus conhece o nosso coração e que nós nos revelamos ser apenas criaturas dependentes do Criador. Essa é uma citação, na verdade, que eu peguei do Gabriel, que está assistindo a live, acho que no Instagram. Aí. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí. Se nós não nos sentimos bem, com falta de fé e ou distante de Deus, saibamos que por meio dessas provações a nossa fé é renovada em Deus, que nos ensina a perseverar nele. Talvez nós estejamos sendo provados nesse momento, com toda esta situação, né, de quarentena, de um desespero público quase palpável, porém não desistemos da nossa fé, sejamos provados e que nós possamos aprender a perseverar no Senhor. Não esqueçamos de seus mandamentos e que nós possamos nos lembrar de tudo o que Deus fez por nós. E aí, Eric, você pode acabar pra gente com a leitura muito lindo. Romanos. Dá pra segurar de boa? Dá. Pega essa visão aqui, ó. Leitura que eu peguei em Romanos 3, a partir do 21, que diz: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu não vou ler tudo, se você quiser pode ler. Qual que é a passagem? Romanos 3, 21, acho que até o 26, mais ou menos. Romanos 3, 21, 26. Que aqui fala Aqui fala que Deus, ele sempre foi justo, mesmo tendo motivos para acabar com os pecadores, porque nós somos pecadores e não temos nada que nos justifique. Ele enviou seu Filho. Ele fez com que seu Filho se tornasse carne, perdesse toda a sua glória, para que se sacrificasse por nós e para que todos os nossos pecados pudessem ser justificados por Cristo. A partir do momento que ele morreu na cruz, nós não somos mais justificados por nós mesmos, porque nós não temos moral para nada. O nosso pecado ele nos corrompe desde o nosso nascimento. Mas agora é Cristo quem nos justifica, porque ele nos amou tanto que lá na cruz do Calvário ele se sacrificou por nós. E aqui mostra claramente a justiça de Deus, porque foram praticamente mais de 3.000 anos ali, até mais, até a morte de Cristo, e ele poderia muito bem ter acabado mais várias vezes com a raça humana, até que viesse uma que desse melhor, como foi com Noé, né, que já existiam pecados e tudo mais, muito pecado. Ele poderia mais dilúvios, só que ele fez uma aliança com Noé, e essa aliança foi até Cristo, onde Cristo se sacrificou na cruz por nós. E assim criou a nova aliança. E é isso que eu tenho que falar. Manda lá. A gente vai dar letra, né? Isso. Muita coisa doida aqui. Eu parei essa gravação, não. Por amor Que Jesus se entregou numa cruz por nos amar.